Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Senhoras e senhores, a ala tucana do governador João Dória quer aprovar a federação partidária com cidadania, a fim de tentar conter o ataque especulativo do PSD de Gilberto Kassab aos tucanos. Kassab busca afiliar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao PSD. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, recebeu a tarefa de tentar segurar Eduardo Leite. Araújo argumentou que o gaúcho, que na fila do PSDB é o próximo tucano com capital para alcançar voo presidencial em eleição futura. Seria um risco, ele disse, Leite entrar no PSD e ser cristalizado, tratado como se fosse um candidato de fachada na eleição nacional. Dória, como a gente sabe, está ruim nas pesquisas. Dória não vai bem nas pesquisas, uma ala do PSDB, uma cúpula do PSDB, como o Tasso Gereissati, o Aécio Neves, quer que ele desista da candidatura dele à eleição presidencial. Ele não decola, ele fica lá atrás de todos os outros conhecidos. Enfim, é muito complicado a vida do João Dória nesse período, já que uma ala da cúpula do PSDB não quer que ele seja candidato, quer que o PSDB apoie outros candidatos. Está muito difícil eles subirem. O PSDB, que tanto atacou o PT, quase sumiu nas eleições. E aí a última pesquisa sobre os candidatos, os partidos, mostrou que o partido mais reconhecido da população brasileira é o PT, que eles tanto atacaram, fizeram de tudo para acabar com o PT, e foi eles que quase acabaram. O PSDB não é um grande partido hoje. A ala que eles fizeram ficar odiando foi para o lado do Bolsonaro, o lado do que mostrou mais ódio. Critica Brasil está ao vivo para todo o Brasil, direto do olho do furacão. Olha, gente, o PT está investindo agora no trio São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para dar estabilidade ao possível governo Lula. Dirigentes do partido avaliam que estados serão importantes para a governabilidade. Então, o PT está de olho a cúpula do PT está de olho aí nas eleições em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Claro que está de olho nas outras regiões, mas para vocês terem uma ideia, essas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são a que tem a maior parte do eleitorado e aonde se compõe também uma grande parte dos senadores e ali os mais aguerridos deputados e senadores no Congresso Nacional. E atenção, gente, o Bolsonaro já rejeitou vários marqueteiros. Jair Bolsonaro já descartou pelo menos 3 marqueteiros que lhe foram apresentados pelos partidos para assumir sua campanha de reeleição em 2022. Agora, de acordo com o UOL, a relutância tem motivo claro. Ele quer deixar o comando com o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, acostumado a mexer com as redes sociais do pai e, principalmente, dominar ali seu chefão do gabinete do ódio. O chefe do governo federal diz ter total confiança na atuação do filho para coordenar a campanha. Carlos Bolsonaro ficaria encarregado de definir estratégias, linguagens e, sobretudo, os alvos da campanha para a reeleição. O ex-presidente Lula e o ex-juiz parcial Sérgio Moro são alvos desses ataques. Bolsonaro sabe que precisará movimentar a internet e mobilizar sua base virtualmente para ter chance de superar o favoritismo hoje de Lula. Ele pretende investir fortemente no Facebook, no Twitter e, sobretudo, no Telegram, aplicativo de mensagens propício à disseminação de notícias falsas, por não apresentar moderação, não apresenta qualquer investigações. É um mundo solto ali do Telegram. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso já disse que pode, inclusive, banir o Telegram do Brasil por conta disso. Todo mundo sabe que o Carlos Bolsonaro foi quem comandou ali a estratégia do pai, disseminando principalmente fake news. O Carlos Bolsonaro é, inclusive, acusado de ser o chefão aí do gabinete do ódio, que faz essa interligação entre deputados, pessoas que trabalham dentro do gabinete, apresentadores de YouTube, apresentadores de rádio. Isso tudo está ligado na família Bolsonaro. O Carlos é o chefe dessa organização,
que chamam de gabinete do ódio. É ele que começa a projetar, a divulgar as chamadas notícias falsas. A revista Isto É, inclusive, mostrou operadores das milícias digitais. Então, Carlos Bolsonaro é o comando disso, e por trás tem um pai que acoberta tudo e que, claro, diz o alô. Ele não quer, Bolsonaro não quer nenhum marqueteiro, porque ele quer continuar, principalmente, com as fake news. A fake news é a raiz do bolsonarismo. A mentira é a raiz do Bolsonaro. Se eles acabam com as fake news, se eles acabam com as mentiras, se eles começam a jogar limpo, eles perdem as eleições. Perdem feio, porque eles ganharam as eleições na mentira. Falando sobre o kit gay, que era o governo Dilma que tinha colocado aquele livro de uma francesa no Ministério da Educação e nunca foi colocado, dizendo que aquele livro estava em todas as escolas para as crianças lerem. Muitos pais acreditaram e acreditam até hoje. Ou seja, a mentira foi dita e as pessoas nem se preocupam em saber se era verdade ou não. Então, a tática da mentira, ela funciona muito bem para o bolsonarismo. Por que trocar? Por que trocar um marqueteiro que ia ter que andar na linha, ia ter que ter assim, um limite de abordagem, e o Carluxo não tem. A família Bolsonaro não tem qualquer limite de fazer a coisa feia, a coisa suja. Eles são amigos de milícia, eles são amigos de Olavo de Carvalho, eles são amigos do Adriano Magalhães da Nóbrega, são amigos de chefão de crime. Então é complicado você querer um marqueteiro que poderia, não é, ali fazer uma campanha até que bacana, mas e as fake news? Como é que ficariam as fake news? Eles sabem que é muito difícil projetar as fake news na televisão, porque tem regra. Aí o que acontece? O PT poderia entrar na justiça para querer direito de resposta. Mas no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, não tem isso. No WhatsApp eles vão mentir, eles vão passar um vídeo falando do Lula, falando alguma coisa, imputando nele algum crime, e ali por aí fica, porque esse direito de resposta fica indefinido, porque não é uma propaganda propriamente eleitoral, são pessoas que compartilham. Então, o gabinete do ódio compartilha com pessoas comuns, as pessoas comuns compartilham com outras. Então, essa estratégia do Carluxo é muito eficaz, porque as pessoas, o poder que o celular tem hoje é muito maior que o poder que as televisões têm. O poder, o fascínio, foi mostrado que as pessoas normalmente olham o celular quando saem 200 vezes no mínimo, e a gente está com o celular para cima e para baixo. Então, é complicado as pessoas hoje disputarem a eleição somente com foco em televisão. A televisão você assiste ali 1 hora, 2 horas, e hoje a juventude quase nem assiste TV. É internet direto, é YouTube direto, Twitter direto. Então, por isso que ontem eu, por exemplo, aqui, falei sobre a estratégia do Bolsonaro e do seu filho, principalmente o Carluxo, que é essa. Eles sabem o poder que o celular tem. E o poder do celular é facinho. Você pode ter 10 minutos na televisão falando a favor do PT, a favor do presidente Lula, mas basta que uma pessoa envie uma foto e uma mensagem, ou um vídeo truncado ou montagem pelo celular, que aqueles 10 minutos que você falou na televisão foram jogados por terra. Então, o poder hoje está nas mídias alternativas. É isso que as campanhas precisam entender. A televisão ela é ótima para divulgar, para chegar, mas hoje a maioria das pessoas, aliás, o Brasil é o único, talvez, país do mundo que é mais celular do que gente. Essa foto aqui para você... Olha, presta atenção quem está ali. Isso aqui é a mesa de negociações lá na Rússia, gente. O presidente brasileiro foi para a Rússia e ali na mesa de negociações você nota que está lá na pontinha o general Braga Neto. E aqui ao lado do Bolsonaro está o Carlos Bolsonaro. E lá em pé, ali de cachecol, né, que tem está o ministro, o general Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário-geral, gente. Olha que absurdo. O secretário-geral da presidência está de pé porque não há lugar para ele sentar. O Carlos Bolsonaro ocupou o seu lugar ali. Lá atrás do Bolsonaro, está o general Heleno. Ou seja, isso mostra que o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, é muito mais importante no governo do que o general Heleno
e do que o general Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário-geral, que deveria estar ao lado do presidente da República. Então você pode ver que humilhação. É humilhante para o general ali ficar de pé, porque o Carluxo, filho do Bolsonaro, ficou sentado. Então é disso que nós estamos falando. O governo federal é monitorado, é governado pelos filhos, e principalmente pelo Carlos Bolsonaro. Não é Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe dar um passo sozinho, gente. Ele não sabe dar um passo sozinho. Então é complicadíssimo a gente ver que hoje o seu Jair Bolsonaro ele é comandado pelos filhos. E quem faz toda a coordenação da campanha e da viagem dele é o vereador federal. É o único vereador federal. Não liga para o Rio de Janeiro, não vai trabalhar, continua recebendo como vereador e está ali passeando em todos os lugares. É uma vergonha para o Brasil. Eles que ali o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão, depois comprou uma mansão, o filho mais novo do Bolsonaro, estão enricando de uma hora para outra. E aí tem gente que aplaude isso. O Carluxo é o comandante do gabinete do ódio, e é por isso que o Bolsonaro escolhe para fazer esta campanha. Pesquisa CNT-MDA mostra governo Bolsonaro com rejeição e Lula na frente. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, divulgada nesta segunda-feira, dia 21, a percepção econômica ainda pesa no bolso dos eleitores quando vem o governo Bolsonaro. Vamos aos números agora? Mostrar aqui para vocês os números desta pesquisa, nova pesquisa CNT-MDA. Lula, em julho, estava com 41,3%, em dezembro, 42,8%, e agora, em fevereiro, 42,8%. Manteve-se estável ali, naquela margem de erro. Jair Bolsonaro tinha 26,6%. Em dezembro, 25,6%. Agora está com 28 pontos. Ou seja, Bolsonaro ali aumentou 2 pontos e 0,4%. Houve um aumento. Ciro Gomes estava com 5,9%, foi para 4,9% e agora está com 6,7%. Aumentou ali também dentro da margem de erro. E agora o Sérgio Moro, que aparecia com 5,9%, 8,9%, agora 6,4%. É a primeira vez que a pesquisa mostra o Sérgio Moro atrás do ex-ministro Ciro Gomes. João Dória, 2,1%, 1,8%, e agora tem 1,8% novamente. André Janones pontuou 1,5%, e o resto nem vou falar para não perder tempo. Brancos e nulos somam 6,2% e indecisos 6%. Olha aí, gente, é aquilo que eu estava falando para vocês. O importante é ali. Então, somou-se 12% do eleitorado. 12%, 13%, 15% é esse eleitorado que diz brancos e nulos e diz que está indeciso. E aí, a gente não conta abstenções nesse caso, porque abstenções a gente só vai saber no dia da eleição aqueles que não vão votar, e é muita gente. Então, hoje, nós temos uma fortalecida um pouco do Bolsonaro, que já era esperado. Inclusive, o presidente Lula disse que no último ano, normalmente, os candidatos costumam fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, então eles tendem a aumentar. Vereadores, prefeitos e governadores tendem a fazer isso. Passam 3 anos sem fazer nada, no último ano tentam fazer alguma coisa. Bolsonaro está se aparecendo na mídia todo dia, é muita fake news, mas ele aumenta ali também dentro da margem de erro, não é grande coisa. É claro que é preciso manter os pés no chão, sempre pés no chão, para que as pessoas possam dizer assim, já não ganhei? Não, nada está ganho. E atenção, pessoal, seguinte, a pesquisa MDA, como eu falei ainda há pouco, de opinião pública encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, mostra a inviabilidade do candidato Moro do Podemos, muito distante dos principais adversários, Lula e Jair Bolsonaro. Desde o início dos levantamentos, o Moro agora cai de terceiro para quarto lugar. É a primeira vez que houve essa movimentação. O Moro se torna inviável. É insosso, fala mal, não tem proposta, é antipático. As pessoas que votam em Lula jamais votariam nele e quem vota em Bolsonaro o detesta. Então, essa é a situação. Nós temos ali uma guerra mesmo entre Lula e Bolsonaro, é o que tudo indica e não tem para onde correr. Agora, gente, ruralistas fazem ofensiva fascista contra Lula e publicam outdoor com agressões ao ex-presidente.
Na imagem, esse presidente é chamado de bandido e traidor por apoiadores de Jair Bolsonaro, que fazem campanha eleitoral antecipada. Grupo de ruralistas que apoiam Jair Bolsonaro inauguraram nesta segunda-feira, dia 21, o outdoor na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, chamando o ex-presidente de bandido e traidor. A cidade é um conhecido polo do agronegócio do Centro-Oeste, com grande produção de grão para exportação. A iniciativa mostra que, apesar dos acenos de Lula ao setor, grande parte dos seus representantes estão ali, não é, com o Bolsonaro. Olha aí, esse é o cartaz que colocaram lá, chamando de fora maldito, enfim, aquela coisa toda. Quando colocaram um cartaz sobre o Bolsonaro falando que ele não valia um pequi ruído, teve gente que derrubou o cartaz. É preciso que a gente se atente a essas coisas. Senhoras e senhores, Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta à noite, às 21h45, com essa e outras informações. Esmaga no like, pessoal. Tchau.